Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Goat Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um Goat na história. E como é semana de corrida na Holanda, faremos um Goat na história de ninguém mais, ninguém menos que Verstappen. Isso mesmo. Jos Verstappen. Não vai ter Goat na história do Max Verstappen hoje, né, no caso, nessa semana de corrida da Holanda. Por quê? Por quê, Bezão? Bom, o rapaz aí tá caminhando aí pro segundo título dele. E a gente acredita que não valeria a pena a gente contar uma história que vai mudar no final do ano. Muito provavelmente. Sim. A Ferrari está ajudando bastante, eles estão empenhados nisso. E o Verstappen também está empenhado. Então a gente achou por bem trazer a história do pai dele, que, para quem não sabe, foi piloto de Fórmula 1 e teve lá uma história na Fórmula 1. Pois é, quando a gente estava conversando sobre fazer esse Goat na história, eu pensei no seguinte, que tipo, muita gente quer saber um pouco da história do pai do Verstappen. Quem é o pai do Verstappen? Sabe que ele foi piloto, mas o que ele fez ali na Fórmula 1 ou o que ele não fez? Então a gente pensou em montar esse quadro assim, pensar mais ou menos nessa linha de pensamento ali. Mas antes de começar, eu tenho que pedir para você curtir esse vídeo, comentar, se inscrever e compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Insta, no Twitter e no TikTok, e lá na roxinha, @canal Goat Sports, beleza? Agora, recado dado, vamos saber um pouco mais da história do Jos Verstappen. Johannes Francis Verstappen nasceu em 4 de março de 1972 em Montfort, na Holanda. E ele estreou na Fórmula 1 em 1994, sendo o piloto reserva da Benetton. Sim, a Benetton, aquela lá do Schumacher. E os pilotos principais eram Michael Schumacher e Jekri Arvileto, sei lá o nome, é um cara maluco aí. É um nome doido, difícil de falar. A sorte bateu na porta ali do Jos, o Arvileto. Ele bateu. Coitado. Isso foi um grave acidente. E aí a mãe dele deu esse nome pra ele. Deve ter sido isso, não é possível. E ele ficou fora por uns 2 ou 3 meses ali em recuperação. Então, o piloto reserva, Jos Verstappen, assumiu a posição ali do Arvileto. Então, o Verstappen estreou na Fórmula 1, e sabe onde ele estreou? Onde? No GP do Brasil. Olha! Ele até conseguiu ali nos treinos andar mais na frente do Schumacher, porém, quando foi para a corrida, quando foi para o Vale Tudo, ele rodou. Ele se envolveu no acidente lá, abandonou, foi para o GP do Pacífico, rodou, abandonou. Meu Deus, é o Latifi? É o Latifi. É o Latifi da Holanda, né? O Latifi sem gripe. E o Arvileto voltou, ele assumiu o posto de titular, porém, ele era tão ruim quanto, brincadeiras à parte, o Arvileto não conseguiu ter um bom desempenho e ele saiu da equipe no meio da temporada e o Verstappen assumiu no GP da França. Porém, ele não conseguiu ali ter bons resultados e acabou não pontuando em 94. Em 1995, o Jos Verstappen ele continuou como piloto de teste da Benetton. Porém, durante a temporada, ele virou o piloto titular da Syntec e correu 5 corridas ali pela escuderia. Contudo, ela acabou no meio da temporada e dessa forma ele ficou sem emprego. Triste. Continuou sendo piloto de teste da Benetton. Pois é, né? Mas perdeu seu assento ali no grid. Em 1996, Verstappen foi buscar novos ares. Ele assinou com a Arrows e foi ser companheiro do brasileiro Ricardo Rossetti. E ele até teve um desempenho interessante, conseguiu um 6º lugar ali na Argentina, conquistando os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Naquele momento, primeiro e único. Ele conquistou um pontinho e terminou em 16º colocado. Em 1997 foi um ano ambíguo ali para o Jos Verstappen. Por quê? Porque ele assinou com a lendária Tyrrell. Contudo, o carro era bem ruim e atrapalhou o coitado do Jos Verstappen, que conseguiu como melhor resultado um 8º lugar ali no GP de Mônaco e terminou a temporada sem pontuar. Contudo, em setembro daquele ano, nascia ali a seu melhor presente divino, que honraria o nome da família Verstappen. Guarda aí, porque foi o ano que o Max Verstappen nasceu. Então, por isso que foi um ano ambíguo. Foi ruim profissionalmente, mas pessoalmente fantástico para Jos Verstappen e ele entenderia isso depois de 24 anos. Demorou um pouquinho, mas ele entendeu. Investimento de longo prazo, valeu a pena. Em 1998, ele começa como piloto reserva da Stewart, mas ele assume como piloto titular ao decorrer ali da temporada.
ele teve como companheiro de equipe ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Rubens Barrichello, que tem história aqui no canal, tá aqui, vocês acompanharem. Rubinho, que é muito querido, muito carismático, então foi companheiro do Jos Verstappen. Contudo, seus resultados mais uma vez não foram bons e sua melhor colocação foi um 12º lugar na França, que foi justamente na sua estreia pela Stewart. E buscando novamente novos ares, em 1999, Verstappen decide participar do projeto da Honda. Então ele sai da Fórmula 1 por um tempo, fica sendo piloto de testes da Honda, que estrearia o seu projeto em 2000. Porém, infelizmente, o projetista da equipe faleceu e a Honda decidiu por adiar por um ano. Então ela só estrearia em 2001 na categoria. E isso frustrou completamente os planos do Verstappen, que retornou para a Aeros no ano de 2000. Nesse ano, a Aeros tinha um carro um pouco melhor do que ele já tinha experimentado, então possibilitou dele ter algumas disputas melhores ali, mais acirradas nas corridas, e ele conseguiu um dos seus melhores resultados da carreira até então. Ele conseguiu um 4º lugar no GP da Itália, um 5º lugar no GP do Canadá e um 7º lugar no GP do Brasil. Ele tinha como companheiro o Pedro de la Rosa e, pasme, ele bateu o Pedro de la Rosa no campeonato. Olha. Ele terminou com 5 pontos na 12ª colocação, enquanto o Pedro de la Rosa só tinha feito 2 pontos. Em 2001, a Aeros não conseguiu manter o bom desempenho do ano anterior, né? Bom, entre aspas. E o Jos Verstappen, mais uma vez, não conseguiu extrair muita coisa do carro que já não favorecia tanto. Seu melhor resultado daquela temporada foi um 6º lugar na Áustria, e o que mais marcou naquela temporada foi que no GP do Brasil ele tirou o Montoya da pista. Mas aí você pensa, normal, é o Montoya saindo da pista e é o Jos Verstappen se envolvendo no acidente. Mas o que aconteceu é que o Jos Verstappen era retardatário e o Montoya liderava a corrida. Então, algo assim que a gente não costuma ver sempre, né? Mas já apareceu aqui no nosso canal falando um pouco desse acidente aí. Foi o que mais destacou, assim, dessa temporada do Jos. Em 2002, infelizmente, ele não disputou o campeonato pra gente poder falar mal dele. Ele volta na Fórmula 1 em 2003 pela Minardi e, pasmem, é a pior equipe do grid. Cara, esse maluco muito azarado. Coitado, cara. É porque nunca deram a Red Bull na mão dele, senão ele é campeão do mundo. Ele tem como melhor resultado um 9º lugar, não marca pontos, e assim ele encerra sua carreira meio forçado, porque ele até tenta um lugar na temporada de 2004, ele chegou a conversar com uma equipe, mas eles optaram por outro piloto, e aí ele forçou sua aposentadoria, e em 2003 a gente se deu adeus ao Jos Verstappen na Fórmula 1. Agora eu vou passar os dados gerais da carreira do Jos Verstappen para você não ficar perdido depois de tanto número zero. Ele correu durante as temporadas de 1994 até 98, 2000, 2001 e 2003. Foram 7 equipes: Benetton, Syntec, Footwork, Tyrrell, Stewart, Aeros e Minardi. 107 GPs disputados e aí, obviamente, nenhum título, nenhuma vitória, 2 pódios, 17 pontos marcados, nenhuma pole, nenhuma volta mais rápida. O primeiro GP da carreira foi o GP do Brasil de 1994 e o último GP do Japão de 2003. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo. Essa foi a simplória carreira do Jos Verstappen, pai de um dos maiores pilotos da nossa geração e futuramente um dos maiores da nossa história, a gente tem certeza disso. Mas é isso, né, Visão? É uma curiosidade, como você falou, né? Sim. Quem foi o Jos Verstappen, ele foi piloto de Fórmula 1, passou despercebido, mas aí tá aí. A carreira dele é essa aí. Toda vez que você vê ele falando mal do seu piloto, você pode pegar, mandar esse vídeo pra ele falar, mandar uma interrogação. Só manda a interrogação, ele vai entender. Enfim, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever. Também segue a gente lá no Insta, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canal Gold Sports, onde a gente faz live majoritariamente de Fórmula 1, né? A gente fez o desafio de Baku. Você que não acompanhou, tá salvo aqui no nosso canal. É só ir lá e ver que eu dei aula. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Abraço.